Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Vamos colocar diante do Senhor. Não estamos aqui por acaso, mas você não veio por acaso. Então vamos nos colocar diante dele. Antes de você vir, Ele já estava aqui. Ele preparou o ambiente, Ele preparou tudo para que você viesse. Ele deu a você condições, deu a você a vontade e te trouxe. Eu começo a dizer: Senhor, cumpre o propósito que o Senhor tem para esta noite. Diga para Ele isso. Cumpre na minha vida aquilo que o Senhor planejou. Pai, nós não queremos ter esse tempo aqui apenas como um programa, não queremos ter esse tempo apenas como algo passageiro do qual vamos nos esquecer amanhã, mas queremos de fato, a Deus, que seja um tempo transformador para nós. Muito mais do que conhecimento, muito mais do que cantar, nós queremos um encontro contigo que nos transforme de dentro para fora. Por isso nos colocamos na Tua presença e pedimos a Deus que pela Tua graça e pela Tua misericórdia o Senhor venha agir nesse ambiente e a Tua presença seja manifesta, de tal forma, Deus, que a gente saia daqui hoje diferente. A gente saia daqui, ó Deus, com uma disposição de coração diferente daquela que nos trouxe. E de fato, ó Deus, coisas comecem a mudar à nossa volta, na nossa casa, no ambiente de trabalho, na vizinhança. Comece a mudar, ó Deus, porque a Tua presença faz isso. Por isso, mais do que um programa, queremos a Tua presença, Senhor, porque ela vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Queremos, ó Deus, entregar a Ti o nosso louvor, queremos entregar a nossa adoração, queremos, ó Deus, entregar a Ti o reconhecimento, dizendo, Deus, que nós sabemos quem o Senhor é. Sim, Deus, nós sabemos, porque o Teu Espírito nos revela. Em primeiro lugar, que o Senhor é Pai. Nós somos filhos, nascidos de novo, por encontro transformador com Jesus. Em segundo lugar, a Tua palavra nos revela, Senhor, que nós somos herdeiros e co-herdeiros. Por isso, ó Deus, com base nessa revelação, nós estamos diante de Ti para reconhecer e declarar: não há outro como o Senhor. Não há ninguém além de Ti, ninguém acima, nem que foi antes, nem que será depois, porque o Senhor é o único Deus eterno. O Senhor que é o nosso Deus. Por isso a Ti o louvor, a honra, a glória e o reconhecimento da Tua majestade para sempre. Aleluia. chamado para entregar tudo para Ele. Nesse momento,
Estamos como corpo diante do Senhor para adorá-lo. Entrega a Ele as suas palavras de adoração, as suas orações que subam diante dEle, a nossa adoração. Recebe a minha adoração, Senhor. Te entrego todo o meu interior. Eu vivo só pra exaltar teu nome. Recebe a minha adoração, Senhor. Te entrego todo o meu interior. Eu vivo só pra exaltar teu nome. Tu és o único Senhor. Eu vejo os céus aberto está. Há uma chuva preparada para aquele que busca. O meu coração quer te encontrar. Jesus, tu és tão grande, o amado da minha alma. Não há nada que separe o seu amor de mim. Não há nada que eu tenha que eu queira mais que a ti. Toma o teu lugar. Eu vejo o céu aberto está. Há uma chuva preparada para aquele que busca. O meu coração quer te encontrar. Jesus, tu és tão grande, o amado da minha alma. Não há nada que separe o seu amor de mim. Não há nada que eu tenha que eu queira mais que a ti. Não há nada que separe o seu amor de mim. Não há nada que eu tenha que eu queira mais que a ti. Toma o seu lugar. Recebe a minha adoração, Senhor. Te entrego todo o meu interior. Eu vivo só pra exaltar teu nome. Tu és o único Senhor. Não há nada que separe o seu amor de mim. Não há nada que eu tenha que eu queira mais que a ti. Não há nada que separe o seu amor de mim. Não há nada que eu tenha que eu queira mais que a ti. Toma o teu lugar. Recebe a minha adoração, Senhor. Te entrego todo
toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória Que nos leva a possuir a terra prometida. pelo Senhor. Marchamos sim, seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias marchamos, Sim, em suas mãos a chave da vitória. que nos leva a possuir a terra prometida. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aplauda o Senhor! Aplauda o Senhor!
Assim como Samuel ouviu a sua voz falando, assim como Noé correspondeu com teu chamado, quero lhe obedecer. Revela a sua glória, faz de novo. Assim como Davi encontrou os teus altares, assim como Jesus obedeceu até a morte, quero lhe obedecer. Revela a sua glória, faz de novo. Faz de novo, revela a sua glória pra nós. Faz de novo, eu te peço, Senhor. Faz de novo em nossa geração. Faz de novo, revela a sua glória pra nós. Yeah! Assim como Samuel ouviu a sua voz falando, assim como Noé correspondeu com teu chamado, quero lhe obedecer. Revela a sua glória, faz de novo. Assim como Davi encontrou os teus altares, assim como Jesus obedeceu até a morte, quero lhe obedecer. Revela a sua glória, faz de novo. Faz de novo, eu te peço, Senhor. Faz de novo em nossa geração. Faz de novo, revela a sua glória pra nós. Revela, revela Jesus. Faz de novo, eu te peço, Senhor. Faz de novo em nossa geração. Faz de novo, revela a sua glória pra nós. A igreja declare: faz de novo, eu te peço, Senhor. Faz de novo em nossa geração. Faz de novo, revela a sua glória pra nós. A igreja declare, clame ao Senhor, faz de novo. Faz de novo, eu te peço, Senhor. Faz de novo em nossa geração. Faz de novo, revela a sua glória pra nós. Faz de novo, eu te peço, Senhor. Faz de novo em nossa geração. Faz de novo, revela a sua glória pra nós.
clamamos ao Senhor, que venha o teu reino, que venha o teu reino, Jesus. Que venha o teu reino, Jesus. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Yeah. A sua justiça sobre a nação, a sua justiça sobre a nossa cidade, a sua justiça sobre o seu povo, a sua justiça sobre mim, Senhor, o teu reino de justiça. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Clamamos que o Senhor venha, que o Senhor verdadeiramente governe. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Apenas mais uma vez. Oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Geração, teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. Da terra nós que somos proclamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Que o Senhor venha, eu vou clamar.
vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Pode dizer isso. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Deus, ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha, até que Ele venha, até que o Senhor venha. Vou clamar até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Espírito Santo, nos direcione, Senhor. Queremos gastar as nossas vidas Senhor, tira todas as nossas distrações, tira os nossos olhos dos nossos problemas, Pai. O Senhor cuida de tudo, mas enquanto isso, mantenha os nossos olhos em Ti, mantenha o nosso coração em Ti. Reacende a chama, reacende a chama, o fogo e a fome. Vem, Senhor, nós te pedimos. Até que o Senhor venha, iremos clamar. Nós não queremos descansar, queremos preparar a terra para a sua volta, Senhor. Enche os nossos corações, Senhor, que muitas vezes parece uma terra seca. Manda mais do teu fogo, Senhor, a tua chuva. Oh, Senhor, inunda-nos com a tua glória. Nós queremos mais. Você pode dizer isso para o Senhor: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, Deus. Eu quero mais, preciso muito mais. Fere meu coração, Senhor, com uma fome e uma sede por Ti. Uma fome, uma sede, uma fome.
faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó clamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó clamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, donos dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está.
eu caminho com a certeza de que Ele virá. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Ele traz consigo a sua recompensa, Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, é Ele. Gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, meus dias. Ele virá, soberano em poder, Ele está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, é gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, estou gastando a minha vida,
Te aguardamos, Jesus. A nossa esperança, a nossa salvação. Te esperamos, Jesus. Tu és o único. E eu derramo meu coração diante de Ti. Jesus. Jesus. Tudo é para Ti. Tudo é para Ti. Aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Tu és a razão de estarmos aqui. És a razão de existirmos. Se vivemos é para o Senhor que vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Mas tudo é Teu. Tudo é Teu, Senhor. Glória a Ti para sempre, Senhor. Aleluia. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é bom. Antes de começar a mensagem, primeiro eu tenho um desafio. Eu tenho aqui um livro para dar de presente. Quem quer ganhar o livro? Glória a Deus. Aquele que vier aqui na frente falar os 10 mandamentos, sem ler na Bíblia. Pode ser resumido. Não precisa ser em ordem, mas falar os 10. Quem se arrisca? Irmão do céu. Então vai ficar para o final do culto. Mas ninguém decorando agora durante a mensagem, viu? Ninguém decorando durante a mensagem. Mas no final do culto eu vou chamar outra vez. Queridos, nós vamos... Eu amo meditar e aprender na vida de personagens bíblicos. Aliás, a nova devocional que vai começar agora, né? Na quinta-feira nós lançamos só a chamada, mas na próxima semana agora já a gente começa. A ideia é pegar personagens bíblicos e em pequenas devocionais a gente meditar e buscar as lições que Deus tem para nós na vida dessas pessoas. Porque, na verdade, são pessoas como nós. Não são super. Não tinham nada mais do que nós temos. Aliás, nós temos mais. Não é? Quem aqui tem um celular aí? Então. Não é? Você pega aqui, você digita alguma coisa, vai lá no chat GPT ou qualquer outro lá, busca uma resposta, ele vai te dar uma pesquisa inteira, né? Você vai encontrar um monte de coisa ali, e muitos desses personagens tinham muito pouco dessa Bíblia que nós temos. Eles tinham muito pouco. Mas você tem a Bíblia inteira. Você pode ler a Bíblia a qualquer momento. Você pode pesquisar a qualquer momento. Amém? Então, eu olho para eles e vejo assim, são exemplo, experiências que eles tiveram, desafios que eles enfrentaram, mudanças que eles tiveram que experimentar, e muitos deles numa crise medonha. Porque assim como eu e você, eles tiveram que mudar muito nas suas vidas. Por isso hoje nós vamos meditar num personagem bíblico.
e queremos olhar para a vida de Jonas. Já um tempo atrás nós meditamos sobre Jonas aqui, já preguei sobre Jonas em outros lugares, mas eu quero pegar, abordando alguns outros aspectos que não vimos da outra vez aqui. Por isso eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta. Eu vou dar para você aí uns minutinhos, né, para você encontrar o livro de Jonas da forma mais básica, que é a impressa, né? Se você só está com o celular, tudo bem, a gente perdoa. Mas se você tem a Bíblia impressa aí, não corre com o celular não, vai na Bíblia. Jonas é um dos profetas menores, né, chamados profetas menores, mas todos eles são iguais diante de Deus, né? A gente tem os 4 primeiros, né, que é Isaías, Jeremias, bem, Lamentações de Jeremias, depois Ezequiel e Daniel, né, que são os grandes. Depois vem os chamados profetas menores. Jonas é o 9º profeta na sequência a partir de Isaías, você encontrar aí, né? Mas é um profeta que nos ensina muito, e a gente quer olhar para a vida dele hoje. Então deixa a Bíblia aberta, porque a gente vai olhar mais para ele. A gente não vai projetar nenhum texto hoje, porque nós queremos ler na Bíblia, né, aquilo que a Bíblia está registrando a respeito da vida de Jonas. E eu quero começar analisando primeiro com vocês um fato básico, simples, que é: toda pessoa, ela nasce com um sentido de propósito. Ela sabe que existe um propósito para a vida dela. Muitos passam a vida inteira se questionando: quem eu sou? Está falando de identidade, né? Quem eu sou? E passa a vida inteira sem descobrir a própria identidade. Sabe o nome, sabe o RG, sabe o CPF, sabe assinar, tem conta bancária, pode fazer negócios, pode ter um emprego, mas não sabe quem é, qual é a sua identidade. Muitos passam a vida inteira se questionando: por que eu existo? Por que eu nasci? Qual o propósito de Deus para mim? Para onde eu vou? O que vai acontecer lá na frente? Por isso, muitas vezes, a questão profética, ela é tão atraente, porque a profecia fala de futuro também, né? Existe o lado profético da palavra de conhecimento, que muitas vezes fala de algo presente, fala de algo passado, né? Mas quando a gente pensa em profecia, muitas vezes a gente olha para frente, né? Que está revelando os profetas que nós vemos na Bíblia, falando de coisas que ainda iam acontecer muito tempo lá na frente. Então, a questão profética muitas vezes nos atrai por causa disso. Nós queremos saber o que vem amanhã, nós queremos saber o que virá lá na frente, o que vai acontecer. E na maioria das vezes, há essa ânsia no nosso coração, porque não descobrimos ainda o propósito de Deus para nós. E como nós não sabemos o propósito de Deus, ficamos procurando de um lado para o outro algumas respostas. Quando eu olho para Jonas, eu vejo alguém que, embora Deus tenha dado a ele um propósito, um chamado, uma vocação, ele era alguém que estava perdido na vida, porque ele não conseguiu compreender a dimensão daquilo que Deus estava fazendo, falando e dando a ele para fazer. Ele não estava compreendendo isso. Mas Deus vem ao Senhor, e aí Jonas capítulo 1, você está com a Bíblia aberta, os versos de 1 a 3, a gente lê assim: o Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive, anuncie o meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis, comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Então veja, Deus vem e fala com Jonas. Nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus, não é? Nós desejamos que Deus fale conosco.
a gente pede ao Senhor: Deus, abre meus olhos, abre meus ouvidos, abre meu coração, eu quero ouvir sua voz. Então, como eu tenho falado muitas vezes aqui, né, ficar atento, porque às vezes uma frase, uma palavra é suficiente para Deus transformar a nossa vida. Se estamos atentos e ouvimos aquilo que Deus está falando, é suficiente para nos tocar e nos transformar. Então, Deus vem e fala com ele. E agora eu quero que... eu esqueci de trazer o mapa, gente, me perdoem. Mas eu pensei e não preparei o mapa. Mas eu vou tentar desenhar aqui no ar para vocês. Se você pensar, Israel está aqui, Jonas está ali. Jope está aqui junto ao mar Mediterrâneo. É um porto, ok? Mesopotâmia aqui, Nínive está aqui. Tarsis está aqui. Deu para entender? Então eu estou falando, né, se eu virar aqui ao contrário, né? Então, ele tinha que ir para lá, para Nínive. Ele tinha que sair daqui e ir para Nínive. Aí o que ele faz? Ele vai para o norte de Israel, vai para o porto de Jope e pega o navio para cá. Vai no sentido completamente oposto. Porque o que Deus tinha dado para ele era uma missão difícil. Se a gente lembrar, Nínive era a capital da Assíria. E era um povo cruel, povo dominador, era o império daquele tempo. Mas era também um império que já estava em decadência. Então, quando Jonas, ele vê o Senhor dizendo: olha, vai lá e prega. A gente vê no livro de Jonas, lá na frente, ele dizendo, não é, quando Deus abençoa Nínive e há o arrependimento do povo, Deus não traz a destruição. Jonas diz assim: Senhor, eu sabia... Desde o início eu estava dizendo, eu não queria ir para lá porque eu sei que o Senhor é pronto em perdoar. Então Jonas sabia que Deus poderia transformar o destino daquela nação em uma nação cruel, inimiga de Israel, e que estava em decadência, poderia se tornar uma nação forte outra vez. E esse era o perigo que ele via. Então o que ele faz? Não quero essa missão para mim. Não quero isso para mim. Tudo que Jonas tinha que fazer era se engajar numa missão extraordinária, tremenda, grandiosa. Mas ele não estava conseguindo enxergar o que Deus podia fazer. Ele não estava conseguindo ver o que Deus estava vendo. Então ele não quer, ele foge, mas uma nação inteira podia ser transformada, uma nação inteira podia ser convertida. Mas o grande problema é que Jonas não conseguia acreditar nessa possibilidade. E como ele não acreditava nessa possibilidade da conversão do povo, ele acreditava na bondade de Deus, mas ele não queria a conversão do povo, ele não queria essa missão. Então o que ele faz? Estou fora, sai fora. Então vai para a direção oposta, porque fugir é mais fácil do que enfrentar. Vamos repetir? Fugir, repita comigo, fugir é mais fácil que enfrentar. Então Jonas foge, vai para longe. Só que fugir da missão é fugir da presença. Fugir do propósito é fugir da presença. Porque a presença de Deus está no centro do propósito dele. Deus está no centro daquilo que ele se propõe a fazer. Às vezes a gente pensa que somos nós que temos que fazer alguma coisa, mas na verdade, Deus quer fazer. O que Deus faz é nos chamar para que a gente se una a Ele. Ora, se eu vou me unir a Deus no que Deus está querendo fazer, é óbvio que Deus estará presente. É óbvio que Deus estará se manifestando ali. Porque eu estou me unindo a Deus. Então Ele vai agir e Ele vai se manifestar. A grande questão é que naquele tempo, Israel tinha vários profetas, não era? Jonas não era o único. Então, com certeza, ele agiu como Moisés. Lembra de Moisés? Deus vem e fala para Moisés: Moisés,
você vai ter que ir no Egito outra vez, vai voltar para lá, e você vai libertar o meu povo. Ele disse: Senhor, manda outro. Manda outro. E aí, o Senhor convence ele, né? O que acontece com Jonas é a mesma coisa. Muito provavelmente ele está querendo fugir e dizer: Deus, manda outro. Mas quando Deus tem um propósito para você, Deus quer ir até o fim com você. Não existe ninguém que possa cumprir o propósito que Deus tem para você. Sabe por quê? Porque você é único. Você é único, não existe ninguém igual a você. Não existe outro você. Graças a Deus não tem dois Edson. Né? Graças a Deus. Tem um só. Porque você é único. Deus tem uma missão única. Deus tem um chamado único. Deus tem um propósito único. Deus tem algo único para você viver. Por isso ninguém mais pode viver na mesma proporção aquilo que Deus planejou para você. É por isso que Deus insiste com Jonas. Ele foge, mas Deus vai buscar, porque ninguém conseguiria cumprir o propósito da forma como Jonas iria cumprir. Era ele a pessoa. Aí vamos lá, ele foge, versos 4 e 5. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, e caiu uma tempestade tão violenta, que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam aos seus deuses para que os socorressem, e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Olha só, gente. Isso aqui é sério. O que está dizendo logo em seguida? Você está com a Bíblia aberta, né? O que está escrito aí? Enquanto isso, Jonas dormia profundamente. Os pagãos estavam clamando e o crente estava dormindo. Aqueles marinheiros estavam clamando por uma resposta, mas quem tinha a resposta foi dormir. Não é isso que acontece muitas vezes? Em que eu e você somos responsáveis muitas vezes por comunicar uma mensagem, uma resposta de Deus para pessoas à nossa volta. E enquanto as pessoas estão com o coração pulsando, querendo uma resposta, buscam do seu jeito, não conhecem Deus ainda, estão buscando de alguma forma, mas enquanto estão fazendo isso, nós que temos a resposta, estamos dormindo. E não estou nem falando de você ir para um colchão suave, macio, uma boa coberta num dia de frio, um travesseiro, não é, gostoso. Eu estou falando de estar dormindo de olho aberto, andando pelas ruas. Eu estou falando de dormir, porque não consegue enxergar aqueles que estão clamando por resposta. É impossível fugir de Deus. Você está aqui por isso? É impossível fugir de Deus. Adão que o diga. O que ele faz quando peca? Ele vai se esconder. Ele vai entre as árvores. Aí o Senhor vem pela viração do dia e faz a pergunta: Adão, onde estás? Deus não estava perguntando sobre situação geográfica. Adão, em qual árvore você se escondeu? Adão, qual caminho você pegou? Deus não estava perguntando isso. Deus estava perguntando: Adão, qual a sua posição? Qual o seu estado? Adão, diga como você está nesse momento. Adão estava se escondendo porque ele sabia que ele tinha pecado. Ele sabia o que ele tinha feito. Então ele vai se esconder de Deus. Mas é impossível fugir de Deus. O Salmo 139 diz isso. Para onde me irei do teu Espírito? Para onde? Não há como. Eu posso ir para o profundo abismo, o Senhor vai me encontrar. Eu posso pegar as asas da alvorada, eu posso habitar lá, no alto mar.
o Senhor vai me encontrar. O Senhor não perde de vista você. Ele não perde de vista os que são dele. Amém? Por isso é impossível fugir de Deus. Jonas decide fugir e viver uma vida dupla. Como assim? Jonas decide viver como um crente morno. Vou repetir. Jonas decide viver como um cristão morno. Se a gente olhar lá em Apocalipse capítulo 3, fala de uma igreja que estava vivendo essa mornidão. E o Senhor vem para aquela igreja, versos 15 e 16 de Apocalipse, e diz: eu sei que nem és frio, nem quente, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Jonas estava decidido a viver na mornidão, ou seja, não fazer diferença. Não era frio, nem era quente. Não era um incrédulo, mas também não era um crente. Ele simplesmente não queria fazer diferença. Então, ele foge e vai para longe, mas a Bíblia diz aqui que Deus manda uma tempestade, o navio começa a chacoalhar. Eu acredito que deve ter ficado uma situação aterrorizante, a ponto de os marinheiros começarem a jogar as cargas ao mar. Eles não sabiam mais o que fazer, eles clamavam aos seus deuses, pegavam as suas cargas, começavam a jogar ao mar. Mas nada acontecia. Ainda assim, Jonas está roncando, dormindo profundamente. Deixa eu falar uma coisa para você, muito séria. Quando você não se importa, você se torna maldição para outras pessoas. Eu vou repetir, porque isso foi muito sério para mim. Quando você não se importa, você se torna maldição para outras pessoas. Sabe por quê? Porque quando eu não me importo com uma pessoa que está perdida, eu estou contribuindo para que ela vá para o inferno. Entende isso? Então, quando eu não me importo, eu me torno maldição. Não tem meio termo. Não tem em cima do muro. Não tem mornidão. Então os versos 5 e 6 diz que quando veio essa tempestade, eles estão lançando as cargas ao mar, sem saber mais o que fazer, clamando aos seus deuses. Eu creio que naquele momento, na verdade, eram aqueles homens clamando pela manifestação dos filhos de Deus. Não é isso que Romanos capítulo 8 diz? Que a criação geme e espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Naquele momento eram homens que não conheciam Deus, porque está dizendo que eles buscavam os seus deuses. Eles não sabiam mais o que fazer, estavam clamando aos seus deuses. Eles estavam clamando por respostas. Mas Jonas estava anestesiado. Aí o que acontece é que eles têm que lançar sortes. Verso de número 7. Aliás, versos 6 e 7, vamos lá. Então o capitão desceu para falar com ele, com Jonas, que estava dormindo. Como pode dormir numa situação dessas? Levante-se e ore ao seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará nossa vida. Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. Uau! Naquele momento, eles lançam sortes. Jonas não ia se entregar. Jonas não ia falar nada. Jonas ia ficar quieto. O barco ia afundar, e ele ia afundar junto, e todos aqueles marinheiros iam morrer. E ele não ia falar nada. Então Deus move as coisas. E aqueles marinheiros, quando lançam sorte, aponta para quem? Para Jonas.
para Jonas. E é como se eles chegassem para Jonas e dissessem: meu, você é louco? Você está dormindo numa hora dessa? Nós estamos afundando. Busca Deus, busca o seu Deus. Sabe o que me chama a atenção na história de Jonas? É que Jonas não ora nenhuma vez perguntando para Deus qual a vontade dele. Jonas não clama ao Senhor nenhuma vez. Se você for olhar, só existem 2 momentos em que Jonas faz algum nível de oração, algum tipo de oração. A primeira oração dele, ele está no ventre da baleia. Desculpa, não é baleia, é um peixe grande. Baleia era a linguagem que eu usava com os meus filhos pequenos, né, quando contava a história, né? Mas o peixe grande. Aliás, gente, deixa eu fazer um parênteses aqui. Uma coisa que me chama a atenção aqui, nessa questão do peixe grande: não existe, e não há registro de que existiu, nenhum peixe cujo ventre fosse suficiente para abrigar um homem vivo, inteiro. Então eu tenho para mim que Deus criou aquele peixe só para Jonas. Esse é o Deus que eu conheço. Amém? Deus é capaz de criar um peixe só para isso. Ou quem sabe estufar, né, o estômago de um peixe grande lá, né, que coubesse Jonas. Mas só Deus para fazer uma coisa dessa. Mas a primeira oração que Jonas faz, ele está no ventre daquele peixe. E ali ele vai tentar enganar Deus. Depois a gente olha para a oração. Mas ele vai tentar enganar Deus e dizer: olha, Deus, eu sou fiel, sou melhor do que eles. A segunda oração é quando ele vê que nada acontece com Nínive, pelo contrário, o povo se arrependeu, ele pede a morte. São os 2 únicos momentos que Jonas fala com Deus. Ele ouve Deus falando, mas as 2 vezes que ele fala para Deus, se direciona para Deus, que ele fala com o Senhor, são esses 2 momentos. Isso chama atenção numa coisa: que toda vez que nós fugimos do propósito de Deus, a nossa vida de oração sucumbe junto com a missão. Eu vou repetir. Toda vez que a gente se afasta do propósito de Deus, a nossa vida de oração sucumbe junto com o propósito. E a história de Jonas mostra isso, não é? Mas acontece uma coisa interessante, porque aqui no verso de número 9, a gente vê o que Jonas responde. Olha o verso 9 aí. Jonas respondeu: sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessas? Disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe: o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Então veja, Jonas, a primeira coisa que ele faz é se apresentar como causa do problema. Uns anos atrás, eu estava meditando porque muitas vezes as pessoas que não conhecem Deus têm tanta barreira, tanta dificuldade, se fecham muitas vezes em relação à mensagem que a gente quer comunicar. E uma das respostas que eu encontrei é: porque nós mostramos que somos perfeitos, quando não somos. E as respostas de Deus só começam a vir quando nós começamos a admitir que na verdade nós somos tão falhos quanto eles, tão carentes quanto eles, tão necessitados de Deus quanto eles, e que só estamos salvos por causa da graça, da misericórdia do Senhor. Quando Jonas se identifica como a causa do problema, aqueles marinheiros começam a vislumbrar uma luz no final do túnel. Eles começam a ver que pode haver uma resposta, sim, alguma coisa pode acontecer. Então ele diz: sou eu. E eles questionam ele por que ele fez isso, já que o seu Deus é o Deus que criou todas as coisas, inclusive o mar. Aí no verso de número 12, olha só o verso 12.
Jonas respondeu: joguem-me ao mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que essa terrível tempestade é culpa minha. Preste atenção no verso 13. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Eu quero chamar a atenção aqui para duas posições. Primeiro, de um homem que não se importa. Segundo, de incrédulos que se importam. Jonas estava disposto a dormir enquanto os marinheiros pereciam e o barco afundava. Os marinheiros estavam dispostos a afundar, mas não permitir que Jonas fosse morto. Porque muitas vezes o incrédulo tem mais coração e mais fé do que aquele que se diz crente. Muitas vezes querem viver uma vida de piedade mais intensa do que aqueles que conhecem ao Senhor. Então é isso que acontece aqui nesse momento. Eles estão no meio da crise, e toda crise é um momento decisivo. Amém? Toda crise é um momento decisivo para nós. Por isso, se você viver uma crise, essa é a oportunidade que Deus está te dando. Aleluia, gostei do aleluia. Glória a Deus, né? Deus está te levando de volta para o propósito dele. Ocorre que quando nós começamos a lutar contra e começamos a nos debater com uma criança que não quer ser corrigida pelos pais, nos afastamos mais ainda do propósito de Deus, quando Deus na verdade está nos atraindo para Ele. Deus está nos levando de volta para Ele. As crises são permitidas por Deus para que a gente volte à presença dEle. Eu quero convidar você a olhar o capítulo 2. Jonas agora está no ventre do peixe. E aí ele faz uma oração. Gente, que oração linda, viu? É linda a oração de Jonas. Você olha à primeira vista, é algo assim tocante. Eu quero pegar apenas um verso aqui, para a gente entender o que está acontecendo com Jonas. Mas eu quero ler só o início aqui. Vamos ler o primeiro verso. Então, de dentro do peixe, Jonas ora ao Senhor, o seu Deus, e diz: em minha angústia clamei ao Senhor, Ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos e tu me ouviste. Que homem espiritual, né? Parece, não parece? Mas agora vamos para o verso de número 8. Os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Isso é oração. Sabe o que Jonas está fazendo? Está dizendo assim: eles estão passando por isso porque eles se voltaram contra o Senhor. Ei, peraí, Jonas tinha acabado de dizer para os marinheiros: eu sou a causa. Mas agora ele está lá, no sufoco, no ventre daquele grande peixe, e está dizendo: eles são os culpados, não sou eu. Eu sou alguém que o Senhor ouve. Quando eu oro, o Senhor responde. Eles são culpados da perdição deles. Sabe o que é isso? É quando nós começamos a apontar o dedo para os outros, apontar os defeitos dos outros, apontar os erros dos outros, para aliviar a nossa própria culpa. Eu gosto muito de uma parábola que ela é simples, pequena. Jesus fala de dois homens que desceram ao templo para orar: o fariseu e o publicano. O publicano, ele era considerado um pecador, traidor da pátria. Ele cobrava impostos para o Império Romano. E o fariseu era considerado o mestre, o conhecedor da lei, o zelador da lei. Então Jesus fala que dois homens desceram ao templo para orar. E então o fariseu, ele batia no peito e dizia: graças te dou, Senhor, porque eu não sou como esse. Eu não sou como esse. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou os dízimos. Eu sigo a religião ao pé da letra. Eu sou espiritual. Mas o publicano do lado dele batia no peito, mas dizia: tem misericórdia de mim,
sou pecador. E Jesus pergunta, qual dos dois saiu dali justificado, perdoado? Certamente aquele que olhou para si mesmo e disse, eu sou pecador. Jonas ainda estava com os fariseus. E muitas vezes a gente está nessa posição. Eu posso, sou crente. Mas esquecemos de bater no peito e dizer, Deus, é a tua misericórdia que me mantém vivo. É a tua misericórdia que me sustenta. Essa apatia de Jonas estava exatamente porque ele olhava para o outro e dizia, não é como o fariseu olhava para o outro e dizia, ele não merece, eu mereço. A apatia de Jonas tinha a ver com essa visão, que não é a visão da palavra de Deus. Capítulo 3, vamos pular porque aí o capítulo 2 é a oração inteira. Capítulo 3, o verso de número 10. Lembra que Jonas, deixa eu só resumir aqui, Jonas, Deus traz ele com aquele grande peixe, e diz outra vez para ele, volta lá em Nínive e prega, ou vai para Nínive, né, porque ele não tinha ido ainda. Então ele vai para Nínive, obedece, depois de um sufoco desse, né gente, depois de um sufoco desse, ele decide ir, ele vai a Nínive, e Nínive precisava ser percorrida durante 3 dias, para ele ir de uma ponta a outra, e ele tinha que anunciar em toda Nínive, que o juízo de Deus viria sobre aquele povo, que eles deveriam se arrepender. Mas a Bíblia diz que no primeiro dia, não precisou 3 dias, no primeiro dia o povo começou a se quebrantar, o povo começou a buscar a Deus, o povo começou a se arrepender dos seus pecados, né, dos seus maus caminhos. Então quando isso começa a acontecer, a notícia chega para o rei, e o rei fica sabendo o que o povo está fazendo, e ele vai ouvir aquela mensagem, e ele convoca um jejum nacional. Todos deveriam jejuar, todos, inclusive animais, ninguém comia, porque todos deveriam se quebrantar diante do Senhor. Verso 10 do capítulo 3. Quando Deus viu o que fizeram, e como deixaram os seus maus caminhos, voltou atrás, e não os destruiu, como havia ameaçado. Por que Deus não destruiu? Porque Deus se compadece de atitudes, e não de sentimentos ou intenções. Deus valoriza atitudes. Eu posso ter a intenção de fazer, mas se eu não faço, é a mesma coisa que nada, é zero. É como a parábola que Jesus conta dos 2 filhos. O pai chega para o primeiro e diz, filho, vai trabalhar na minha vinha. E ele diz, eu vou. Ele tem a intenção, mas não vai. Então ele chega para o outro filho e diz, filho, vai trabalhar na vinha. E o filho diz, não vou, mas eu vou. Ele não tinha intenção, mas teve atitude. E esse segundo é elogiado. Por quê? Porque é melhor obedecer contra a vontade do que não obedecer. Obedecer é melhor que sacrificar. Por que Jonas fugiu? Por que ele foi negligente? Porque no seu coração ele não estava disposto a se engajar no que Deus estava querendo fazer. Ele não enxergava a grandiosidade do que Deus ia fazer. Ele não conseguia entender que era possível algo tremendo ser feito por Deus através dele. Em outras palavras, Jonas também pensava que ele era mais sábio do que Deus. E porque ele se considerava mais sábio do que Deus, é como se ele estivesse dizendo, Deus, o senhor está errado. Vou pregar para eles não quero anunciar para eles não. Eu sei o que eles merecem, eu sei o que eles precisam receber. Então Jonas se sentia mais santo do que Deus, mais soberano do que o soberano. Então Deus dá a Jonas uma experiência. E a Bíblia diz que Jonas sai da cidade, né? Veja, está acontecendo uma transformação lá. Está acontecendo um burburinho. Nínive está se convertendo, uma cidade inteira está se convertendo.
Jonas sai e vai ficar fora da cidade olhando, esperando o juízo. Ele não se conforma com uma cidade se convertendo. Ele é tão indiferente que ele é capaz de ficar de fora e saber que eles se converteram, mas precisam ir para o inferno. Então Jonas sai da cidade, ele vai ficar olhando, vai ficar esperando a coisa acontecer. Aí Deus faz nascer uma planta, né? Verso de número, capítulo 4, vamos lá. Verso 5. Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer ali uma planta, que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas e ele ficou muito grato pela planta. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Ela comeu o talo da planta que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste quente sobrar sobre Jonas. O sol bateu na sua cabeça, até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo, disse ele. Então Deus perguntou, verso 9. Então Deus perguntou a Jonas: você acha certo ficar tão irado por causa da planta? E Jonas respondeu, sim, eu acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse, você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120.000 pessoas que não sabem decidir entre o certo e errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Jonas teve mais misericórdia da planta. Jonas teve mais misericórdia do pet do que do vizinho indo para o inferno. Está me entendendo? Isso é sério, porque o que eu estou falando é a realidade que a gente vive hoje. A gente vê isso generalizado, né? Ele estava mais preocupado com uma planta que nasceu num dia, no dia seguinte secou, mas não estava preocupado com 120.000 pessoas que não sabiam discernir entre a mão esquerda e a mão direita, numa versão, ou na que eu li, entre o certo e o errado. Sabe o que eu acho interessante aqui? É que o livro de Jonas não termina. Ele não tem um fim. Porque a gente não sabe o que Jonas fez depois que Deus fala. Porque Deus dá um chacoalhão nele, né? Deus dá uma experiência forte, faz nascer a planta, morre a planta, ele quer morrer, ou seja, algo intenso está acontecendo com Jonas, e Deus vem para ele e diz assim, Jonas, e aí? Você se compadeceu da planta, não vai se compadecer da cidade? E o livro para. Não dá sequência. Sabe por quê? Porque o livro de Jonas é o livro da nossa história. Ele não termina, porque quem deve escrever as linhas seguintes somos nós, é eu e você. Eu e você é que devemos colocar aqui o próximo verso, para dizer qual atitude a ser tomada. Que caminho será tomado? Que decisão nós vamos tomar? Amado, eu quero dizer para você, Deus não desiste de você. Você pode estar fugindo de Deus, mas Deus não está fugindo de você. Eu vou repetir, você pode estar fugindo de Deus, mas Deus não está fugindo de você. A Bíblia diz que Deus nos ama com amor eterno. É um amor que não tem fim. Não é simplesmente um amor que começou e nunca vai terminar, é um amor que sempre existiu e sempre existirá. É com esse amor que Deus nos ama, e Ele continua nos amando. O amor de Deus não nos abandonou.
O apóstolo Paulo fala isso na carta aos Romanos: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Não existe nada que pode nos separar, nada, absolutamente nada. Deus continua nos amando e o seu amor não muda. Não muda. Então o apelo dessa noite é: deixe Deus completar a obra que Ele já começou na sua vida. Deixe Deus completar aquilo que Ele já está fazendo. Não pare na metade, não fuja como Jonas. Não fique estagnado naquilo que você já conquistou e dizendo: já cheguei no ponto ideal, já conquistei o que eu precisava. Deus tem muito mais a fazer, Deus tem muito mais a realizar. Amado, presta atenção, o livro de Jonas fala que a pior mensagem que podia ser pregada por um pregador foi pregada por Jonas. Eu vou repetir: a pior mensagem que alguém poderia pregar para uma cidade, Jonas pregou uma frase: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Essa era a mensagem. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida, o Senhor vai trazer juízo. Nada mais do que isso. É a pior mensagem que alguém pode pregar, mas foi o maior milagre que se poderia ver. Sabe por quê? Porque quando Deus decide agir, não é a sua capacidade. Quando Deus quer salvar pessoas, você pode conhecer pouco, você pode ter pouca experiência, você pode ter pouco estudo, mas quando você decide obedecer e fazer o que Deus mandou, mesmo sem vontade, o milagre acontece. O que Deus quer fazer é isso: completar a boa obra que Ele começou em nós. Deus usa circunstâncias para chacoalhar a nossa vida. Deus usa circunstâncias para chacoalhar a nossa vida. Porque Deus está nos chamando a amar tudo que Ele ama. Deus está nos chamando a amar tudo que Ele ama. E a pergunta que eu faço é: o que Deus ama? Você já parou para fazer uma pergunta tão básica como essa? O que Deus ama? O que Deus ama? A Bíblia fala, e Jesus conta, a parábola do tesouro escondido. Fala que certo homem, ele descobriu que num terreno tinha um tesouro escondido. Então ele foi e ele deu tudo, ele vendeu tudo que ele tinha, e foi lá e comprou aquela propriedade por causa do tesouro. Jesus conta uma outra de uma mulher que tinha 10 dracmas, e uma delas, uma moeda valiosa daquele tempo, ela perdeu e ela não sabia onde estava. Então ela vai procurar e ela revira a casa, e ela fica tão contente quando encontra outra vez, que ela chama as suas amigas para festejarem com ela, porque ela encontrou aquilo que estava perdido. Jesus conta uma parábola falando da ovelha perdida. Ele diz: aquele pastor que foi procurar aquela ovelha que estava perdida lá, e ele volta alegre e faz uma festa porque encontrou a ovelha perdida. Ele conta a história, a parábola de um filho perdido. Um filho que foi para longe do seu pai, longe da sua família, perdeu tudo que tinha, ficou na miséria, ficou humilhado, mas aquele pai o recebeu e deu uma grande festa, porque ele estava feliz, porque o filho perdido tinha voltado. A pergunta que eu faço é: o que Deus ama? Deus amou o mundo de tal maneira. Nós estamos sendo chamados a amar o que Deus ama. E Deus ama pessoas. Deus ama os perdidos. Às vezes nós fazemos como Jonas: eles merecem ir para o inferno, estão fazendo coisa errada. Mas Deus ama cada um deles como nos ama, como me ama, como te ama. Deus está dizendo para mim e para você: amar o que Ele ama. Jesus contou uma parábola, e a parábola dos talentos. Ele disse que um certo senhor, ele foi para longe, então chamou seus servos e deu os talentos, dinheiro,
Deu para um 5 talentos, para outro 2 talentos, para outro 1 talento. E eles tinham que cuidar daquilo. Eles tinham que multiplicar aquilo. Sabe o que me chama a atenção aqui? 2 coisas. Primeiro, que Deus não dá a mesma proporção para todos. E a gente tem que reconhecer isso. Para um Ele deu 5, para outro 2, para outro 1. Isso é soberania de Deus. Amém? Deus sabe o que a gente pode fazer, mas o fato é que ninguém ficou sem. Não teve um que foi chamado e disse: olha, você não sabe fazer nada, não vou te dar nada, você vai ficar tranquilo. Então a primeira coisa é, Ele não dá na mesma proporção para todos, mas todos recebem a mesma incumbência. Multiplique o talento que eu te dei. Multiplique o talento que você recebeu. Por isso Deus está nos chamando, como chamou Jonas. Levante-se, vai à grande cidade de Bauru. Ali tem 400.000 pessoas que precisam ouvir da misericórdia de Deus. Ali tem 400.000 pessoas que estão caminhando para a perdição e precisam conhecer esse Deus de amor. Levante-se e vá à cidade de Bauru. É isso que Deus quer para mim e para você. Fugir do propósito é fugir da presença, mas correr para o propósito é ter a certeza de que a presença vai estar lá. Vamos ficar de pé. Feche teus olhos diante do Senhor. Sabe, o chamado de Deus para mim e para você é esse, é o chamado de Jonas. Levante-se e vai. Levante-se e vai. Deus está dizendo para mim, para você, como Ele disse através do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. O que Deus quer é que eu e você comuniquemos essa palavra, essa mensagem, e é uma mensagem de poder, e não é poderosa porque eu e você temos poder, é poderosa porque Ele é poderoso, é poderosa porque a palavra tem poder, a palavra dEle transforma, a palavra dEle cura, a palavra dEle muda as vidas, muda destinos. Levante-se. Bauru está esperando, Bauru está esperando, Bauru está esperando que você diga: Deus, eu estou aqui. Deus conta comigo, Deus conta comigo. Talvez você não queira fazer isso de bom grado, não tem problema. Deus não valoriza simplesmente a vontade, a intenção, Deus valoriza a atitude. Deus, eu não estou com vontade, mas eu vou fazer. Eu vou fazer porque esse é o teu chamado para mim. Eu vou fazer porque esse é o teu propósito para a minha vida. Eu vou fazer porque eu sei que é isso que o Senhor quer que eu faça. E eu quero obedecer ao Senhor. E obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que estar num culto como esse. Obedecer é melhor do que fazer jejuns e orações. Obedecer é melhor do que qualquer outra coisa que você pode fazer. Por isso eu quero convidar você a falar com o Senhor. Diga para Ele: Deus, conta comigo. Me ajuda a enxergar as oportunidades. Me ajuda a aproveitar as oportunidades. Eu não quero ficar fugindo, Senhor. Eu não quero ficar fugindo do teu propósito. Eu quero de fato ser um canal de bênção. Eu quero ver o Senhor fazendo coisas extraordinárias hoje. Eu quero ver o Senhor fazendo coisas poderosas nesse tempo que eu estou vivendo. Diga para Ele. Amado, Jesus está voltando. Ontem estava num culto
Estava conversando com outro pastor e a gente compartilhando sobre isso. Os sinais estão aí, cada vez mais intensos. As coisas estão acontecendo, aceleradas. Nós somos e queremos ser a última geração. A geração da volta de Jesus. Mas pensa comigo, quantas pessoas ainda precisam, quantas pessoas ainda não ouviram. Fale com o Senhor. Quero convidar você a repetir comigo algo. É uma frase que eu li, para mim ela me chocou dentro dessa mensagem. Repete comigo assim: cada geração tem a sua chance de mudar a sociedade e transformar o mundo. Essa é a nossa geração. Essa geração tem o poder para transformar o mundo, a sociedade em que a gente está vivendo. E alguém disse assim: Jesus não nos deu um conselho, Ele nos deu uma missão. Jesus não te deu um conselho, olha, por favor, quem sabe, talvez, evangelize alguém, influencie pessoas. Ele não nos deu um conselho, Ele nos deu uma missão. E nós corremos para a missão, ou fugimos da presença. Eu tenho pedido a Deus oportunidades. E eu sei que são oportunidades que virão no momento certo. Você não precisa forçar nada. Precisa apenas estar atento às oportunidades. Aos momentos decisivos que Deus vai te dar. Talvez não decisivos para você, mas decisivos para outras pessoas. Porque vai decidir a eternidade delas. Pai, nos colocamos na Tua presença nesse momento. Temos consciência, Senhor, da nossa fragilidade, da nossa falha, do nosso pecado de desobediência, do nosso pecado da indiferença. Perdoa-nos, Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude nessa caminhada. Ajuda-nos, ó Deus, nesse processo. Não queremos fugir, ó Deus, da missão que o Senhor nos deu. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Não queremos fugir disso, Senhor. Nós queremos ver pessoas
rendidas aos teus pés, que tenham a vida eterna, e vida eterna é conhecer o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nesse processo, porque queremos estar unidos ao Senhor, naquilo que o Senhor está fazendo. Pai, nós temos entendido que esse tempo do fim será o tempo da maior colheita de almas de toda a história. E nós queremos nos unir ao que o Senhor quer fazer. Nós queremos ser parte disso, Senhor. Não queremos olhar à distância, queremos ser parte. Queremos nos unir ao Senhor. Por isso eu peço mais uma vez, vem e nos ajuda, Senhor. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Porque como a Tua palavra diz, Senhor, porque em Ti, por Ti e para Ti são todas as coisas. Toda a glória seja a Ti, Senhor. Aleluia. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Nele o meu prazer está, eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está, eu caminho com a certeza de que ele virá. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Nele o meu prazer está, eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está, eu caminho com a certeza de que ele virá. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele
soberano em poder Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ó Deus, Pai, nós fazemos dessa música a nossa oração. Ainda que de repente olhando para nós, a gente tenha que reconhecer que ainda não estamos gastando nossa vida. Ainda não estamos dispostos a perder tudo por amor a Ti. Ainda assim dizemos, Deus, queremos viver o Teu propósito. Queremos ver, ó Deus, o Senhor usar nossa vida para abençoar outras vidas. Queremos amar o que o Senhor ama. Queremos amar o que o Senhor ama. Queremos ser cheios desse amor, Senhor. Cheios da Tua compaixão. Deus, queremos olhar para as pessoas com compaixão. Transforma o nosso coração, Senhor. Transforma o nosso coração. Pai, sabemos que a volta de Jesus se aproxima, que Ele está próximo às portas. Os sinais estão apontando a volta de Jesus. Enche-nos de amor e compaixão, Senhor, para nos unirmos a Ti, naquilo que o Senhor está fazendo nesses últimos dias. Para que seja, Senhor, o tempo mais glorioso, mais tremendo, mais poderoso das nossas vidas. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Glória a Deus. Pensei que o João e a Josi vinham falar os 10 mandamentos agora. Amém, queridos? Alguém quer falar os 10 mandamentos? Não precisa ser na ordem? Meus irmãos, eu vou dar uma terceira chance, hein? Isso, tenta aí, tenta lembrar. Os 4 primeiros têm a ver com Deus. Os outros têm a ver com o próximo. Não é? Glória a Deus. Vou dar a terceira chance. Domingo que vem, quem vier vai ganhar o livro. Mas tem que vir decorado. E o primeiro que disser, eu decorei durante a semana, vai ganhar o livro. Amém? Se der certo, ganha até 2. Que eu tenho 2 aqui. Ó. Amém? Ângela, por favor. Tem um vídeo aí, né, para passar? Vamos soltar o vídeo? Teste, som. Olá, bereanos, tudo bom com vocês?
Estou passando aqui para agradecer imensamente a participação de todos, vocês que contribuíram de alguma forma, os que trabalharam, os que venderam nossos valinhos, ao que compraram a feijoada. Irmãos, tudo isso foi um grande sucesso. Vendemos mais de 100 marmitas. O Ministério de Ação Social e o Ministério Infantil agradecem a colaboração de todos os irmãos. O nosso muito obrigado. Queridos, o vídeo traduz, né, o que a gente ia falar. Nossa gratidão, né, a cada um dos que se envolveram, doaram tempo, recurso, disposição, né, Ângela? Foi uma turma boa, né, que trabalhou, e glória a Deus por isso. Pode falar. Então, estou aqui, né, em nome do Ministério Infantil e da Ação Social. A Romália não pôde estar aqui, mas, assim, foi um sucesso, graças a Deus, né? Então, passando aqui para agradecer cada um que colaborou, a nossa feijoada foi um sucesso. A palavra de expressão é gratidão. Foram dias intensos, foram um dia de muito trabalho. Aos nossos irmãos que se desdobraram para que tudo fosse feito com excelência. Os que venderam, os que compraram, nossa eterna gratidão. Vocês investiram no reino. Também pedimos perdão por algo que ficou a desejar. Mas estamos em construção, e construção leva tempo. Ajustes precisam serem feitos, mas é colocando a mão na massa que a gente vai se aperfeiçoando. Aos cozinheiros, podemos dizer que vocês são os melhores cozinheiros de Bauru e região. Uhul! Certa vez eu li uma frase que diz: a gratidão é uma pequena coisa que pode fazer uma grande diferença em nossa vida. Pode-se comparar a gratidão que não expressamos como um presente que embrulhamos, mas não entregamos. Então aqui fica a nossa gratidão, em nome de toda a equipe. O nosso muito obrigado. Obrigada, Deus, pela tamanha bondade. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém. Que venha a próxima. Deus abençoe. A gente falar nomes é complicado, né? A gente pode esquecer um ou outro, mas a gente quer orar e abençoar cada pessoa que participou, que trabalhou, que se doou, né, para que acontecesse. Realmente foi um sucesso, né? E estava muito gostosa. Eu gosto de feijoada, né? Não sei quem não gosta, né? Quem não gosta não sabe das coisas, né, Zenha? Não sabe das coisas, mas a feijoada é gostosa, né? E ela estava muito gostosa. Vamos orar? Pai, nós queremos, nesse momento, declarar a Tua bênção sobre cada um dos Teus filhos que se envolveram, que se dedicaram, que doaram tempo, energia, disposição e recursos para que, ó Deus, tudo isso acontecesse. Pai, obrigado pelos irmãos que se dispuseram, que venderam, que compraram, pessoas que de alguma forma se identificaram com toda a movimentação e foram um canal de bênção para o Ministério Infantil e o Ministério de Ação Social. Pai, nesse momento, nós pedimos que a Tua bondade repouse sobre eles, cada um deles, ó Deus, cada um dos Teus filhos, os que venderam, os que compraram, os que trabalharam, mas que seja a Tua bênção, ó Deus, multiplicada, e eu te peço de forma especial sobre aqueles que trabalharam. Ó Deus, porque vieram, porque gastaram tempo aqui, mas fizeram para o Senhor. Seja sobre eles a Tua bênção especial. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Amém? É uma semana abençoada em nome de Jesus. Não saia sem profetizar bênção sobre quem está aí perto de você.